E aí, desenhistas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo ao meu vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse vai ser o primeiro vídeo de tutorial, onde eu vou abordar aspectos gerais de desenho, o que compõe um desenho, o que seria um desenho, tratar também de luz e sombra, como você consegue transformar algo 2D em algo 3D, ou seja, criar um desenho. Uma coisa que eu queria deixar claro, tudo que eu vou mostrar nesse vídeo vai ser feito no computador, ou seja, eu utilizo o Photoshop e uma mesa digitalizadora para poder fazer os meus desenhos, mas todas as dicas que eu der no canal inteiro, principalmente para esses aspectos gerais, vão servir para todos os tipos de desenho. Seja ele no estilo tradicional ou, sei lá, qualquer outro estilo que existe, porque existe uma infinidade de estilos diferentes de desenho. Esses aspectos gerais vão servir para todos eles, então não se preocupe. Como falei, eu uso uma mesa digitalizadora, é essa aqui, ó, da Wacom. Eu vou tirar um vídeo para explicar melhor sobre ela depois, dicas ou qual que é a melhor, porque muita gente fica muito preocupada, tipo, mesa digitalizadora eu vou ter que usar aquelas mesas gigantes da Cintiq, tipo do tamanho dessa TV aqui, você desenha na tela. Na verdade não, você não precisa dessas coisas. Uma mesa digitalizadora como essa aqui, super simples, faz o mesmo trabalho do mesmo jeito. Paga nós, Wacom. Como eu falei no vídeo de introdução, eu vou focar mais em animes e mangás. Não sei se vocês percebem, mas eu gosto bastante. Está passando os slides aqui, os cachapãozinhos aqui. Mas, de novo, tudo que eu comentar nos meus vídeos em geral, mas principalmente nesses aqui de aspectos gerais que eu vou abordar, serve para todos os tipos de desenho. Não se preocupem. Por exemplo, se você quiser fazer uma arte mais tradicional, pode fazer também, sem problema. Então é isso, vamos aqui para a tela do computador, vou começar a fazer o tutorial, espero que vocês gostem e é isso, valeu! Já estou aqui na tela do computador, vocês devem estar vendo aí por causa da magia da edição. Então, vamos começar. Sim, vai ter mais de um vídeo. Se inscreva no canal, dê like no vídeo, clique no sininho, já sabe todo o negócio, né? Pois é, por favor. Bom, tá aqui aberto. Sim, eu normalmente gosto de botar já transparente, mas tem configurações de Photoshop que já bota um branco, qualquer outra cor que você queira. Eu prefiro trabalhar com branco, um leve cinza, mas quando abre assim já fica transparente. Vamos embora aqui. A primeira layer, dica de vida, eu acho que eu vou falar isso em todo vídeo, velho. Sempre nomeie suas layers, sempre. Nunca deixe de escrever em cima da layer, que depois que você fizer uma arte muito complexa, vai ficar uma cacetada de layer assim e você vai se perder, tá? Anota aí. Então, como eu falei no vídeo de introdução, o que compõe o desenho são linhas, curvas, quadrados, círculos, triângulos, tudo isso compõe um desenho. Você junta e você forma um desenho. Parece simples, né? mas não. Sim, sai um pouquinho. Volta. Como que você consegue fazer? Por exemplo, vamos imaginar que você fez o seu desenho aqui do Naruto. Lindoso, né? Gente, eu sou um artista. Então, como é que você faz isso virar um desenho mais legal do Naruto? Isso aqui serviu só para ilustrar um ponto, mas como que você passa disso aqui para isso aqui? Qual que é a diferença? É simplesmente o conjunto de formas. As formas que você, no caso aqui, né, que eu utilizei aqui, compõem um desenho de uma maneira muito melhor do que essa aqui. E como que se completa um desenho no final das contas? Depois que você faz isso aqui, que é chamada line art, você complementa colocando sombra. Se você colocar sombra nos lugares certos, o seu desenho vai passar do aspecto 2D para o 3D, isso eu falo no sentido amplo. Por quê? Porque existem formas de sombra diferentes. Você pode fazer sombras mais voltadas para um estilo de 2D mesmo, estilo de desenho, do que uma voltada para um 3D, ou seja, são chamadas sombras simples e sombras complexas. Vou explicar isso aqui melhor com a forma que sempre é utilizada nos exemplos de desenho, que é o círculo ou a esfera. Agora, por que o círculo ou a esfera é a forma mais utilizada para ilustrar um ponto em um desenho? Porque ela é a forma mais complexa que tem. Por exemplo, se eu for explicar sobre luz e sombra numa esfera, é muito mais simples de você entender a profundidade que existe entre aqui e aqui do que se eu botasse um cubo, por exemplo. Se você tem
ponto de luz aqui, incidindo no cubo, você provavelmente só consegue enxergar as facetas dele. No caso, uma faceta, essa faceta está incidindo luz direto nela, essa daqui está fazendo uma sombra, uma segunda sombra, e essa daqui é a sombra mais complexa. Você não consegue ter uma noção grande de dimensão. Uma esfera é diferente. Então vamos focar nessa esfera aqui. Vai ser mais um ovo, na verdade, né? Mas vamos todos imaginar que é uma esfera, gente, por favor. Enfim. Como eu falei, existem sombras simples e sombras complexas. No caso de sombra simples, é normalmente usada para desenhos 2D, desenho cartoon mesmo. No caso que você pega uma camada de sombra. Então, vamos ver aqui. Então, se eu pegar aqui e fizer uma sombra, vocês vão perceber que é uma sombra simples. Claro, sempre imaginando que o ponto de luz está saindo daqui. Vamos imaginar que eu tenho essa, no caso, essa bolinha aqui está sendo incidida por um ponto de luz. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ver o que tem aqui. Ou seja, ele está irradiando na nossa esfera. Logo, se está irradiando na nossa esfera, como eu expliquei da outra vez, a iluminação vai estar aqui e a sombra vai estar aqui. Então a gente precisa fazer um bom degradê daqui. Nas sombras simples, elas ficariam só em um ponto. E ficaria a sombra assim. Só que, é claro que não é só isso. Por exemplo, essa distância entre sombras simples e sombras complexas é o que vai definir quão detalhado é o seu desenho. Então vamos imaginar aqui que vamos fazer uma sombra mais complexa para essa esfera. No caso, isso daqui também seria considerado uma sombra simples, ou seja, só tem uma camada de sombra. Mas será que a gente quer mais? Então, mais uma vez, por que a esfera é boa para esse tipo de exemplo? Porque você pode ver todos os níveis do objeto. Estou fazendo essa linha aqui só para vocês terem noção da dimensão das sombras. Então, tipo, isso vai ser... ali. As sombras vão gradativamente aparecendo para cá, ok? Vamos deixar as sombras ainda mais complexas. Se vocês perceberem, quanto mais sombra você for colocando aqui, mais claridade você for colocando aqui, mais o seu desenho vai aparecer. No caso, as linhas guias servem justamente para vocês poderem enxergar isso. Outra coisa que ajuda muito a um desenho a aparecer: contraste. Contraste, ele serve para dar um choque direto no nosso olho e a gente poder enxergar melhor a forma do desenho, sem necessariamente ter que entender as sombras complexas. Por exemplo, a gente consegue enxergar essa esfera aqui, se impressionando com o Illuminatizinho. Mas com ou sem essas sombras aqui, se a gente colocar esse choque de preto com branco aqui na sombra e nessa parte daqui, colocando o que a gente chama de highlights, ou seja, destaques, você vê que o desenho já começa a aparecer mais. Fora isso, o que também existe também é chamada sombra projetada. A sombra da própria bola seria a sombra própria, e o rastro que ela for deixar no chão, na superfície onde ela está colocada, isso seria a sombra projetada, ou seja, ela é projetada do objeto pelo ponto de luz.
De novo, isso aqui é só para vocês terem uma noção. Vou postar speedruns depois, tutoriais mais densos. Mas essa seria a ideia geral. Ou seja, essa composição de luz e sombra vai fazer o seu desenho aparecer. Então, por exemplo, essa imagem do Naruto aqui, se você for ver, tem um alto contraste. Ela tem um aspecto de luz e sombra que faz o desenho aparecer. E vamos focar aqui. Eu vou fazer agora um exemplo com um desenho mesmo. Então, vou ver se eu acelero aqui para vocês. No caso, toda vez que você for começar um desenho, como falei, formas. Comece com um círculo, isso é para fazer o rosto. Por exemplo, isso aqui seria o aspecto da cabeça. Isso aqui seria o primeiro passo. Eu vou fazer um vídeo específico para rostos depois. E não falei, isso aqui são só aspectos gerais, para vocês terem uma noção de formas, proporções, luz e sombra. Como seria a composição da sombra dele? Animes têm um aspecto muito simplista com relação às sombras. Eles confiam muito em contraste. Então, se você pegar os grandes animes da história, Naruto, Fullmetal, eles confiam muito em contraste. Eles não têm muita sombra, eles não têm muito aspecto de sombra assim no rosto para fazer destaque, como o desenho do Goku aqui. Não tem muito isso. Mas aspectos gerais de sombra para anime e mangá, eu diria para colocar abaixo do queixo. Normalmente tem para poder destacar o rosto. Como não tem tantas sombras simples ou complexas no rosto dos personagens de anime, eles normalmente se confiam em sombra no pescoço e nos cantos para poder destacar o desenho. No máximo uma sombra aqui seria algo bem simples. Esses olhos aqui que estão meio creepy. Então, mas seria algo mais ou menos assim. Vocês podem botar um pouco aqui e sombras aqui. Acho que seria mais ou menos isso. Bom, começando a aula introdutória, essa é a primeira aula. Como eu disse, seriam aspectos gerais. São aspectos gerais de desenho. Essa seria mais ou menos a ideia. Conjunto de formas, círculos, quadrados e triângulos, para você fazer o desenho. E para fazer ele aparecer, sombras. Seria essa parte aqui. Caso você queira mais destaque, você faz sombras mais complexas. Não sempre vai complementar a outra. E se você quiser que seu desenho apareça ainda mais, isso eu vou dar dica na parte de line art também, mas se você quiser que o desenho apareça ainda mais, você faz alto contraste. E seria uma diferença ainda maior no nível de preto e branco do seu desenho. Seria algo mais ou menos assim. Quem gosta de Boku no Hero Academia, percebe isso no All Might. O All Might é puro contraste. Por quê? Porque ele imita os personagens americanos. Os personagens americanos como Batman, Superman, eles confiam muito no alto contraste para poder fazer aparecer os músculos. Seria mais ou menos isso. Então, mais uma vez, conjunto de formas e a dimensão delas é dada por sombras. E elas podem ser simples ou complexas, dependendo do seu desenho. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. As próximas eu vou focar em aspectos mais específicos dos desenhos. Por exemplo, como fazer por exemplo aqui do Naruto, como fazer o rosto do Naruto, dessa proporção dele para poder ficar direitinho, como fazer uma line art direito, aspectos de anatomia, como que, por exemplo, os músculos aqui do tema se compõem para você poder fazer essa forma que seria mais comum de um braço para poder aparecer. Isso eu vou abordar nas próximas aulas. Então, se você achou interessante,
deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações e nunca perder nenhum vídeo. Beleza? Valeu! Se você quiser mais dicas de como desenhar como eu, clique no primeiro link da descrição. Garanto que vai te ajudar. Valeu!